Hoje nós vamos falar sobre algumas indagações sobre o currículo. E aí nós precisamos entender que o currículo está no contexto do conhecimento escolar, assim como da cultura. Os estudos de currículo pressupõem desenvolvimento e as suas preocupações. Esses elementos traduzem os conteúdos que são ensinados e aprendidos, as experiências de aprendizagem escolares que são vivenciadas pelos alunos, os planos pedagógicos elaborados pelos professores, pelas escolas e os sistemas educacionais. Além do que, os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino e os processos de avaliação que terminam por influir no conteúdo e nos procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização são elementos preocupantes, porque podem ser que, na maioria das vezes, não atendem uma demanda da diversificação social e cultural a que se propõe, ou pelo menos a que se deve propor o currículo em termos de conhecimento escolar e desenvolvimento dos seus alunos. Bom, com isso podemos entender que o currículo associa-se ao conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. Isso quer dizer que o currículo ele é um recorte da universalidade dos assuntos a serem abordados, aos quais precisam estar voltados para uma intencionalidade, onde o final desta intencionalidade sempre será o estudante. A palavra currículo tem tido também a utilização para indicar os efeitos alcançados na escola que estão explicitados nos planos e nas propostas, não sendo sempre por isso claramente percebidos pela comunidade escolar. A essa modalidade curricular nós entendemos como currículo oculto. O currículo oculto, na verdade, é uma forma de não apresentar essa diversificação humanista do conhecimento que inclui professores, alunos e a própria comunidade. Portanto, nós podemos afirmar que é por intermédio do currículo que as coisas vão acontecendo na escola, enquanto o conjunto desses elementos mencionados. E nesse aspecto, o papel do educador é o papel do articulador, daquele que vai incentivar, fomentar no processo curricular o desenvolvimento do aluno e esses recortes que estão alinhados com a sua formação acadêmica, sistêmica e, sobretudo, cidadã. Daí as reflexões na escola sobre o currículo, tanto o currículo formalmente planejado, ou o currículo tradicional e desenvolvido, quanto o currículo oculto. Ambos fazem parte de uma moeda. Entretanto, precisamos verificar qual é a maior consideração de um em relação ao outro, em termos de desenvolvimento e de função a ser cumprida dentro da intencionalidade. Podemos esclarecer o que entendemos por conhecimento escolar. E aí, tanto o currículo como a cultura fazem parte deste conhecimento escolar. O tema tem sua relevância a partir da compreensão entre conhecimento escolar e o currículo. Portanto, o conhecimento escolar precisa contemplar a inclusão de conhecimentos relevantes e significativos para a composição curricular. Essa contemplação precisa saber e partir de algumas indagações, como, por exemplo, quem constrói o currículo, onde ele é construído, quais os seus aspectos intrínsecos, ou seja, interrelacionados, o que são, na verdade, os âmbitos de referência de currículo, as instituições produtoras de conhecimento científico, a academia, o mundo do trabalho, o desenvolvimento tecnológico, as atividades desportivas e corporais, a produção artística, o campo da saúde, as formas variadas do exercício da cidadania, os movimentos sociais. Enfim, são questões
que precisam ser contempladas num currículo que realmente construa uma escola mais participativa, mais inclusiva e com uma dinâmica democrática e autônoma. Isso significa a diversidade e a pluralidade cultural e do conhecimento de todos e de todas a partir das suas realidades de vida, de família e de trabalho. Nós podemos concluir então que o conhecimento escolar, assim como os conhecimentos significativos e relevantes, eles têm efeito e repercussão no processo de elaboração do projeto político-pedagógico de cada escola. Isso vale ressaltar que esse projeto ele não pode ser estático e não pode estar a serviço de uma ideologia dominante, mas ao ser construído, ele precisa contemplar o universo do aluno, do professor, dos funcionários, da direção, dos coordenadores e da comunidade que os envolve. Finalmente, há que se perguntar em que consistem os mecanismos de descontextualização e recontextualização do conhecimento escolar. Essa é uma pergunta relevante, porque isso significa desconstruir alguma coisa que pressupostamente já está pronto, acabada e que tem a sua projeção e a sua relevância em termos de objetividade e conclusão, e que reconstruir não teria muito sentido, uma vez que ele já está pronto e acabado. Mas não é esse o parâmetro e não é essa a proposta curricular para uma escola que se espera alcançar com novas perspectivas em vias de transformação do aluno e da realidade. A compreensão do processo de construção do conhecimento escolar facilita ao professor uma maior compreensão do próprio processo pedagógico, o que pode estimular novas abordagens, pode organizar os conhecimentos considerando a diversificação cultural em relação ao currículo. Este é o grande desafio quando se fala em conhecimentos, em currículo e principalmente na formação da cidadania. Bom, a nossa compreensão continua. Se você já pôde observar, nós estamos levantando questões sobre a importância do conhecimento da escola, do currículo e da sua diversidade cultural. Cada grupo compartilha uma cultura. E quando há esse compartilhamento, ele compartilha um conjunto de significados que são construídos, ensinados e aprendidos nas práticas de utilização da linguagem. E as linguagens são interativas, onde elas mesclam os próprios conhecimentos adquiridos e os conhecimentos desenvolvidos. Portanto, a palavra cultura implica no conjunto de práticas por meio das quais significados são produzidos e compartilhados em um grupo. Não dá para conceber um currículo significativo para uma boa escola sem considerar essa diversidade cultural e esse pluralismo de experiências que podem ser gerenciadas a partir da história de cada um e da bagagem do capital cultural que cada um conhece e cada um tem. Já o currículo, segundo o autor, ainda é o espaço em que se concentram e desdobram as lutas em torno dos diferentes significados, considerando o social e o político. O currículo é esse campo em que se tenta impor tanto a definição particular de cultura de um dado grupo, quanto o conteúdo dessa cultura. O currículo é um território em que se travam ferozes competições em torno dos significados. Poderíamos dizer que é um campo de lutas no mundo das ideias e das concepções teóricas pedagógicas para a formulação das práticas que vão desembocar no recorte que nós falamos lá no início. Ou seja, parte de uma universalidade que tem a intenção final, ou seja, a melhoria, a capacitação
a formação e a transformação dos educandos. É por meio do currículo que certos grupos sociais, especialmente os dominantes, expressam sua visão de mundo, seu projeto social, a sua verdade. E aí está a grande dificuldade, porque, via de regra, os grupos dominantes trabalham sobre a ideologia que vão mascarar todo um conjunto de fatores ou todo um discurso epistemológico voltado para a manutenção do poder e do status quo. Os princípios para a construção de currículos multiculturalmente orientados, eles passam pela necessidade de uma nova postura. Superar o que se chama daltonismo cultural, ou seja, aquele que não valoriza o arco-íris de culturas. É uma linguagem figurativa bonita, porque o arco-íris só tem beleza na somatória das diversidades das cores, aquelas que se encontram nas salas de aula e com que se precisa trabalhar, não tirando, portanto, proveito da riqueza que marca este panorama. Com isso estamos dizendo que cada postura de cada aluno e de cada ator e atriz da construção do currículo soma aos demais na diversificação das cores para formar um conjunto colorido e, com certeza, com uma consistência muito mais significativa. O currículo também é um espaço que se reescreve o conhecimento escolar. Embora muitos entendam que ele já está pronto, acabado, finalizado, esse espaço ele é significativo na medida em que se reescreve o conhecimento escolar usual, tendo-se em mente as diferentes raízes étnicas e os diferentes pontos de vista envolvidos na sua produção. Nesse aspecto, a escola precisa, assim, acolher, criticar, colocar em contato os diferentes saberes, dialogar, interpelar, considerar as diferentes manifestações culturais e as diferentes óticas perspectivas e perceptivas do ambiente escolar como um todo. O currículo como espaço ainda pode ser considerado como uma outra estratégia intimamente relacionada à anterior, que se desenvolve nos estudantes a capacidade de perceber o que tem sido denominado de ancoragem social dos conteúdos. Isso quer dizer um apoio, uma base significativa para que esses conteúdos tenham um sentido mais abrangente e tenham significância e relevância na vida cotidiana do aluno. A nova antologia abriu as portas da sala de aula para suas posições históricas e as suas experiências, além das visões e compreensões de mundo. Ainda denunciou a persistente hegemonia da cultura de origem europeia como uma herança colonial que continua a se infiltrar no currículo. Isso certamente poderíamos enxergar como uma erva daninha que impede o florescer da cultura do espaço escolar, onde o currículo vai se desenvolver de maneira saudável, apetitoso e motivacional para todos os alunos, para todos os envolvidos. Para isso, é preciso se focalizar no currículo. Somente assim nós iremos desafiar seus significados e abrir espaço na escola e na sala de aula para essa diversidade a qual tem sido mencionada. Esse currículo ainda considera, ao longo de todas essas indagações e dessas intervenções que estamos fazendo, o reconhecimento das nossas identidades culturais. Isso quer dizer a consciência da construção da identidade. Notem vocês que ele não está pronto, não é inerte e muito menos acabado e fechado. O currículo, como um espaço do reconhecimento das identidades culturais, precisa favorecer a tomada de consciência. E como se daria isso? Como vêm sendo criadas nossas identidades de gênero,
raças, sexualidades, classe social, idade, profissão, como elementos significativos para a elaboração de um currículo satisfatório. O currículo, nesse espaço e no questionamento de todas essas questões, está numa sociedade em que a consistência e a consciência das diferenças se faz cada vez mais forte e importante analisarmos diversas questões. Já comentamos as mais significativas, mas uma ainda há que se considerar. Quem incluímos na categoria nós e na categoria outros? Ou seja, quem somos nós e quem são os outros? Nós, na categoria nós, somos todos aqueles que pertencemos a grupos sociais que são semelhantes nos hábitos de vida, nos valores, no estilo e na visão de mundo. Parece uma tentativa igualitária e muito mecanicista. Quem são os outros? Os outros são aqueles que se posicionam de maneira diferente, de compreensão diferente de situação no mundo, a partir da sua classe social, da etnia, da religião, dos valores, das tradições, enfim, da própria sexualidade. Isso parece que dá um caráter mais dinâmico, mais operacional, mais abrangente, capaz de produzir melhores e mais resultados democráticos e participativos. O modo como criamos a condição humana pode bloquear a nossa compreensão dos outros. Essa é uma afirmativa que precisa ser avaliada com muita propriedade. Portanto, o importante é promovermos processos educacionais que nos levem a identificar e desconstruir as nossas suposições contidas, que não nos permitem uma aproximação aberta da realidade dos outros. Vocês entenderam bem? Traduzindo, é a descontextualização, desconstrução do currículo formal, profissional, para a construção de um currículo que se chama oculto, capaz de aproximar a realidade de todos os envolvidos, docentes e discentes, comunidade, gestores, de forma que ele ganhe uma perspectiva, um recorte capaz de suprir as necessidades e organizar as ideias, o mundo e o conhecimento do aluno para a sociedade em que ele vive. Pois bem, um importante papel no processo de formação das identidades das nossas crianças e dos nossos adolescentes devem construir-se elementos centrais de crítica em processos curriculares culturalmente orientados. Ou seja, o currículo precisa ser esse espaço de crítica cultural, onde as culturas são diversificadas. Se são, todas precisam ser consideradas, questionadas, alinhadas, de tal forma que em algum momento elas possam se mesclar, formando um conteúdo muito mais rico e envolvente. Também não poderíamos deixar de indagar ou de questionar neste projeto o currículo como um espaço de desenvolvimento de pesquisas. É fundamental. E aqui nós não estamos falando de um laboratório de cientistas pré-estabelecidos, pré-mecanizados, mas estamos falando de uma pesquisa concebida em um sentido mais amplo, mais abrangente, onde cada estudante, cada aluno é um cientista dentro e fora de aula. E desta forma, com a participação de todos,
no conhecimento escolar, com este currículo envolvente, considerando as diversificações culturais e os seus desdobramentos, saindo de um conteudismo para a construção a partir da experiência, nós encontramos uma